Com vocês, os melhores momentos da semana. A pessoa não tem uma depressão porque ela quer. É um transtorno que precisa de ajuda, que existem casos. Quando é leve, eu acho que é importante a igreja saber disso. Quando é leve, às vezes só o psicólogo, um psicólogo cristão, é fundamental para você entender o que desencadeia aquela depressão, de onde vem, porque eu tomo a medicação tira o sintoma. Mas se eu paro a medicação, como o pastor disse, esse sintoma pode voltar. E se eu não fiz um tratamento de uma terapia para entender o que desencadeia, pode vir de uma outra forma. E às vezes o cérebro ainda tem questões de depressão que são químicas, tem questões de luto, tem questões de perda de emprego, tem vários fatores, bullying, questões de dificuldades na decisão da sexualidade. Como nós estávamos falando para a doutora, o meu irmão era homossexual. E então teve a junção desse... E ele foi criado na igreja, provavelmente? Ele ia na igreja comigo, pequeno, e gostava de recitar, de ouvir a palavra, e tinha prazer em estar ali. E Deus falava com ele. Com certeza. Falava com ele. Outra coisa da questão dos remédios. Quando a gente abriu a mala do Eduardo, ele fez questão de deixar todos os remédios lá. Ele não estava tomando. Ele era um profissional de saúde. Ele participou do Projeto Rondon, participava de pesquisas da Fiocruz. Então, era uma pessoa super inteligente. Mas a doença, a mente dele estava apagada. Ele não tinha livre-arbítrio, né? Para fazer alguma coisa. Não, a mente dele ele já não comandava mais ali. Quando nós percebemos que no ano 400 e alguma coisa a Igreja Católica pegou e colocou o Espírito Santo como um ser no ser, e a gente começou a estudar e viu que isso era furado, entendeu? Então não tem base para o Espírito Santo. Prova esses textos. Então a Bíblia é contraditória. Vou ler mais um aqui para continuar te respondendo. Ó. Olha só, se quiser acompanhar aí por gentileza. João 20, 22 diz o seguinte: dizendo isto, soprou sobre eles e recebeu o Espírito Santo. Aí a pergunta: uma pessoa pode ser soprada, Ana Luz? Ou uma força ou um poder? Se o senhor tiver uma concepção materialista de pessoa, sim. Mas nessa concepção materialista de pessoa, que pessoa só pode ser aquilo que é tangível, como é que o senhor defende que Deus é pessoa? Que Deus é espírito? Sim, Deus é espírito. Mas a Bíblia fala que esse espírito que nós estamos discutindo aqui é do próprio Deus. É algo que emana dele. É Francisco, dele. O senhor não pode usar esta sua argumentação dizendo que o soprar, ou seja, esta imaterialidade, descaracteriza uma pessoalidade. O senhor está caindo em contradição consigo mesmo. Não, você que está dizendo, mas vocês estão provando o contrário. Vou concluir então aqui o texto sobre soprar. No livro de vocês, de doutrina, eles dizem que a pessoalidade é caracterizada por sentimentos, por volições e por afeições. Então perceba que o Senhor está indo contra, inclusive, o livro base que vocês fundamentam a impessoalidade do Espírito Santo. Posso responder? Pode. Então, mas no caso aí, é porque vocês confundem personificação com pessoalidade. É simplesmente isso aí, né? Aí, continuando aqui, ele soprou o Espírito Santo, né? Vamos lá. Quando a gente vai em Colossenses, não vou usar a tradução do Novo Mundo que vocês dizem que ela é furada, né? Não há necessidade disso. Ó. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia mais erudita que tem, né? Acho que você concorda comigo. Então, citando... De onde vocês tiram essa ideia de que a Bíblia de Jerusalém é a melhor de todas? Não, é um mandato que eu falei. Não, a igreja católica não serve a vocês para algumas afirmações. Eu não sei se você sabe, eu não vou entrar no assunto aí não, entrar no meio do debate, mas a Bíblia de Jerusalém, que nós temos em português, ela é uma tradução de uma tradução. Francesa, a Bíblia de Jerusalém, ela é francesa. Sim, sei disso. Mas mas eu não sei. Eu acho que seja. Eu já vi. Bom, vamos continuar então. Então, vamos lá, pessoal, que tá vendo o debate, fala assim, ó. Fala que Jesus soprou o Espírito Santo, uma pessoa não pode ser soprada, né? Aí, quando a gente lê, se você quiser acompanhar, por gentileza, é Colossenses, né? Deixa eu abrir aqui. 1:29. Então, ele soprou sobre quem? Sobre os discípulos. Ele distribuiu o discípulo para todos. Distribuiu o Espírito Santo para todos os seus discípulos, né? E todos aqueles que estavam naquela época recebiam o Espírito Santo. Olha o que é que Paulo diz assim, ó. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que habita em mim. Peraí, como é que é? Poderosa energia que habita em mim. A Bíblia de Jerusalém está dizendo, ó, vamos pro texto grego, né? Pode ler. O senhor está citando o versículo... 1:29, tá. Colossenses. Aqui é Kata ten otu e energian teon ergomenan, tá? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com esse texto aqui,
Lembrem-se que toda a palavra, a maioria das palavras, elas são polissêmicas. Então, por exemplo, aqui, se o senhor está defendendo que esse texto defende que o Espírito Santo é apenas uma energia, lembre-se comigo, a gente falou isso no primeiro debate. Eu não queria voltar para que a gente trabalhasse argumentos novos. Vocês vão trabalhar a tradução como sendo força ativa de Deus ou energia, seja o que for, apenas em Gênesis 1. Por exemplo, se a gente pegar Miqueias, eu vou pegar alguns textos aqui, não vai ter coerência alguma se vocês usarem o que vocês traduziram no primeiro versículo da Bíblia em outras traduções. A pergunta é, por que vocês não traduziram toda a Escritura quando a palavra lá descrita é Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, de Jeová, por força ativa? Para o bem da própria igreja, convém que esse pastor, ele se afaste. Eu já coloquei, ainda que temporariamente, tá? Porque ele vai ter uma dificuldade muito grande para conduzir a igreja nesse primeiro momento, né? Ou seja, porque aí vai vir uma série de questionamentos, como já dito. E aí, quando nós olhamos para a normatização de Paulo, que é Timóteo ali na sua segunda carta, aliás, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai destacar vários aspectos importantes a esse respeito, tá? Da pessoa que está no pastorado, né? Ainda que ele está aqui orientando para aqueles que iriam iniciar o pastorado, mas aqui nós aplicando os que já estão no pastorado, tá? Dentre essas situações aqui que o apóstolo Paulo destaca, nós vamos observar uma delas na condição de exemplo. Mesmo não sendo ele culpado, alguém vai encontrar alguma forma de culpá-lo, tá? Ele foi traído porque ele não deu assistência, ele foi traído bem que ele merecia porque ele dedicou o tempo todo à igreja, enfim, né? E isso vai trazer um desgaste emocional, uma desestrutura para esse pastor que vai aumentar muito o seu sofrimento. Pastor Luciano. Antes de eu tratar essa questão, eu estava aqui meditando acerca do chamado desse homem. Porque nós estamos falando de um pastor, hipoteticamente falando, que ele é vítima de uma situação de adultério, e esse pastor tem um chamado. Esse pastor foi chamado por Deus. E ele tem, como está lá em Jeremias, capítulo de número 20, quando ele fala que ele tentava parar, mas ele não conseguia parar, né? Ele tem um chamado muito forte. E isso acontece. O pastor, às vezes, ele está dentro da obra de Deus, exercendo o seu chamado, fazendo com amor, com paixão, e de repente acontece isso. A esposa fala, não quero mais, e vai embora. De repente arruma uma outra pessoa e vai embora. E esse chamado, como é que fica? E essa capacitação que Deus deu para essa pessoa. E esta unção e esse desejo da pessoa fazer a obra. Então imagine só um pastor no auge do seu ministério, um pastor com seus 30 anos, com seus 40 anos, de repente ele tem que parar o seu ministério, porque a esposa escolheu ir embora. Então eu não vejo, até biblicamente, algum respaldo para nós falarmos que esse pastor deve abandonar o ministério por conta de uma situação como essa. Mas ele não é uma norma, não é uma ordenança, é um símbolo. Ele tá sendo citado, Melquisedeque está sendo citado, referenciando a Cristo, e essa é a maior referência do texto, não é o dízimo, porque você não vai ouvir nenhuma ordem que a igreja deveria dizimar. Inclusive, os dízimos sustentavam os sacerdotes da Antiga Aliança. No Novo Testamento você vai encontrar vários textos falando como sustentar o pastor, o apóstolo, o líder ministerial. E é através das ofertas voluntárias. Você não vê citação do dízimo, inclusive quando se fala do salário do pastor, que o obreiro é digno do seu salário, que o presbítero é digno de salário dobrado. Você não vai encontrar ali nenhuma citação, façam o dízimo para sustentar a vida do sacerdote, que é o pastor, é o tipo de sacerdote da Nova Aliança, mas na Antiga Aliança era o levita e recebia o dízimo. No Novo Testamento não tem nenhuma norma disso. Na verdade, é muito mais que o dízimo. Sim. No Novo Testamento. As coisas, elas se tornam ainda mais claras quanto à contribuição no Novo Testamento. Então, o que eu entendo, pastor, quanto mais eu contribuo, mais eu sou abençoado. Mas quando eu não entrego o que eu tenho que entregar, e a gente está falando do dízimo, porque o debate é aqui, quem não dá o dízimo, né? Conforme está aqui. Então, quando eu não entrego o meu dízimo, quando eu não contribuo
com o meu dízimo, que é o mínimo, que é essa minha interpretação, eu me torno uma pessoa atribulada por avareza, né? Pode ver que a maioria dos não dizimistas, pastor César Cavalcante, talvez nos ouvindo aqui nesta manhã, são pessoas revoltadas. São pessoas que têm raiva da igreja por essa ou aquela razão, usa como justificativa talvez a infidelidade pastoral de alguns, porque infelizmente no nosso meio também tem lobos. Sim. Tá? E aí usa isso como argumento para não contribuir, porque é uma pessoa avarenta, na verdade, porque é uma pessoa que ama o dinheiro, porque não confia em Deus, porque não é grato, que na maioria das vezes o que tem foi Deus quem deu. Então, eu entendo que quando eu não dizimo, eu sou uma pessoa ingrata, que é o X de Malaquias. Todo o capítulo de Malaquias fala da infidelidade, fala da falta de gratidão a Deus. E hoje nós temos muitos membros de igreja ingrato, utiliza-se do espaço da igreja, às vezes até usa o espaço da igreja para trabalhar, celebra casamento dentro do espaço da igreja, casa suas famílias, seus familiares, vive dentro da igreja, mas na hora de contribuir, nem o dízimo, que é o mínimo, a pessoa dá, ainda fica falando mal. Todos os nossos pecados nos trazem consequências. Do meu pai pecou, eu vou... Não, todos os nossos pecados traz para mim. O seu pecado traz para você. Mas isso não é maldição. Isso não é maldição. Então é bênção. Não, mas aqui não é bênção, só existe hereditária. Só tem dois caminhos. Meu pai só tem dois caminhos. Não existe meio termo, É. Igor. Só tem dois caminhos, o da bênção e da maldição. Sim. Escolha o da bênção para que vivas. Hereditário. Então, aí eu chego lá, eu chego. Mas só tô vendo o tempo. Eu quero ver o meu Você falou, tempo. agora é minha vez. Não, você tá falando até já, enfim, você tá... Então eu paro, eu falo na hora que me conceder tempo. Isso, então para o senhor, o que deve ser feito para quebrar essa maldição? O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, ele dá a receita. Está ali uma das receitas. Vai dizer assim, receita é um termo, só um termo difícil de se falar. João dá a receita. Confissão. Se confessarmos os nossos pecados. Sim. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Toda a impressão, vocês estão falando a mesma coisa. Calma. Se dissermos que andamos na luz. Se dissermos que andamos na luz, porém cometemos o pecado, somos mentirosos. Então nós temos um problema. Mas não debaixo de maldição. Nós estamos, tudo que é pecado, todo pecado traz maldição. Todo pecado traz maldição. E esse pecado é um retorno. Olha, quando Jesus diz assim, a casa bem guardada, ela tá ali guardada pelo valente, mas vindo um mais valente, vai, destrona todo o poderio dele, limpa a casa, tá limpa. Sim. Tá limpa. Limpa e adornada, mas ela não foi colocado as coisas no devido lugar. O que aconteceu? Aquele volta com mais 7. Está de novo embaixo de maldição. Perfeito. Hereditária. Porque o tema do debate... Então, se ele voltou... Não, então, é só para eu ser equânime no tempo, que o senhor já tá... Se ele voltou por quê? Ele voltou. Então voltou o que era antes. A herança de antes foi reconquistada. Vamos lá. Agora, o senhor tá dando com a palavra, vamos lá. Um malabarismo terrível. Não, vamos ver. E vamos o senhor pensar, tá concordando? Vamos pensar. Sim, então vamos estamos pensar. pensando. Se ele diz que volta... Agora eu preciso Não, mas se ele diz que volta, me diga que volta o quê? Vai terminar o programa. O que acontece? Existe aí um malabarismo, infelizmente, com todo respeito, daquilo que o senhor está falando. O tema é maldição hereditária, que passa de pai para filho e, consequentemente, isso é mito ou realidade? Isso é mito. É mito. Por quê? Porque Jesus quebrou toda a maldição. Ele se fez maldito. Ponto. O senhor falou que eu pego versículos isolados e tal. Não, eu não pego versículos isolados. O senhor só pegou só uma parte do versículo, aí isolou e falou. 1 João capítulo 3:8 está muito bem claro. Aquele que pratica o pecado e procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha a parte B desse versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo.